Salve pessoal, aqui é Arthur Guerra falando mais uma vez com vocês sobre os direitos individuais do artigo 5º da Constituição. A previsão do caput do nosso artigo 5º determina que os direitos ali elencados são destinados aos brasileiros e estrangeiros residentes. A expressão estrangeiros residentes no país certamente traz uma série de controvérsias doutrinárias. Isso porque, se ela for levada ao pé da letra, vai exigir a residência nos termos do Código Civil com o sentido de dar uma moradia com ânimo definitivo de aqui residir. Isso poderia levar até uma ideia errônea da conclusão de que turistas aqui localizados não teriam nenhuma forma de proteção por parte do Estado brasileiro. Disso daí vão decorrer 3 situações que merecem ser verificadas de perto. Vamos a elas então, olha só. A primeira delas diz respeito aos estrangeiros não residentes, mas apenas localizados. Em verdade, a palavra residentes, para se tornar adequada ao sistema de proteção de direitos fundamentais, merece uma interpretação extensiva, significando localizados. Ela deve ser interpretada no sentido de que a Carta Federal só pode assegurar a validade e o gozo dos direitos fundamentais dentro do nosso próprio território brasileiro. Assim, quanto aos estrangeiros efetivamente residentes fora do país, ou seja, que têm uma casa, uma vida no exterior, mas que estejam em nosso território, cumpre esclarecer que têm os mesmos direitos e garantias fundamentais aplicáveis, daqueles que aqui residem, incluindo os direitos de propriedade, direito à vida, ajuizamento de mandado de segurança, de habeas corpus, observados os requisitos constitucionais e legais para tanto. Claro que o Brasil não consegue assegurar direitos fundamentais da nossa Constituição a alguém que seja, por exemplo, condenado à prisão perpétua na China, a pena de apedrejamento no Irã e assim por diante. Mas se um chinês ou iraniano estão no nosso território, não poderão sofrer esse tipo de pena, ainda que a Constituição de lá tenha essa previsão, ou o sistema de lá tenha essa previsão, porque são violadoras do sistema punitivo do artigo 5º, inciso 47 da nossa Constituição. O segundo ponto são dos brasileiros residentes no Brasil, mas localizados no exterior. Refletindo por esse ângulo, a Constituição brasileira também não é capaz de proteger sequer os brasileiros que não estejam localizados sob o manto de seu território. É o famoso caso do brasileiro que foi condenado à pena de morte por tráfico de drogas na Indonésia, teve a pena executada, e não obstante as súplicas do governo federal brasileiro à época, isso justamente porque o sistema jurídico de um país decorre da própria área de incidência da sua soberania. O que a gente pode ver é que a soberania, tratada aí como atributo do poder estatal, traz a ideia de que o Estado, no plano interno, tem superioridade sobre as demais organizações e no plano externo tem independência em relação aos demais Estados, assinalando dessa forma que na sociedade internacional a coexistência de Estados soberanos faz com que cada um defina suas próprias regras. Logo, não é possível que o Brasil queira impor os avanços do seu texto constitucional aos sistemas de outros países. O terceiro caso é dos estrangeiros localizados no estrangeiro com interesse no Brasil. Um estrangeiro não tem direitos apenas localizado no Brasil. O STF entendeu que ele pode desempenhar direitos no Brasil ainda que não esteja residente ou sequer localizado em nosso solo. Essa decisão, pela voz primeira do ministro Celso de Mello, reconheceu o direito de estrangeiro não residente impetrar habeas corpus, afastando a interpretação literal do caput do artigo 5º da Constituição. Ela pode ser localizada lá no informativo número 502 do STF. Essa decisão, porém, nós vamos abordar num outro vídeo, em uma próxima oportunidade, falando mais de direitos individuais do artigo 5º da Constituição. Um abraço e até lá!